Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia. De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje encerrando esta semana de orações, amanhã, último dia do nosso cerco de Jericó. Passamos o dia todo de amanhã ainda na presença eucarística do Senhor, mas nessa noite de sexta-feira passamos uma semana aos pés do Senhor. Agradecemos por nos dar a oportunidade hoje de celebrar este grande santo da igreja. São Pio de Pietrelcina é um dos santos mais recentes que a gente pode lembrar, junto com Santa Teresa de Calcutá, mas um dos santos que muitos chegaram até a conhecer de perto, né? Que bem recente, que morreu nos anos 80, por ali assim. E nós tivemos esse privilégio de ter um santo no nosso meio, da nossa igreja, que soube ter no seu corpo, na sua vida, tudo de Jesus. Ele pegou o nome de Pio, né, assim que ele foi para o mosteiro, que ele foi para o seminário, e esse nome era um nome, Pio significa piedoso, e foi a partir desse nome que Deus deu a ele a graça
não é de ser muito santo. Quem lê a história de Padre Pio sabe da sua santidade desde a infância. Já era um menino predestinado a ser todo de Deus, né? E o que mais encantava na vida dele era o desejo dele de se igualar a Jesus Cristo. São Pio, de todas as formas que ele orava, que ele passava o dia inteiro amando Jesus. E a sua celebração eucarística, a celebração da Santa Missa dele, era encantadora, que trazia assim umas lágrimas em quem participava, porque ele também se entregava tanto naquela celebração, que ele chegava a sentir tudo assim, o que Jesus sentia. Então, quando ele consagrava, né, e quando ele ficava fixado o olhar dele na Eucaristia ou no crucifixo, ele sentia tudo de Jesus, até ao ponto de Jesus dar a ele as suas próprias chagas. E ele sempre dizia que todas essas sensações que ele teve de até o dia de receber as chagas, era como se fosse uma sensação de morte. Ele sentia que ia morrer. Era uma sensação de morrer para este, como se o desejo é esse, morrer para este mundo, para renascer para Deus. Como esse homem experimentou Jesus tão fortemente na sua vida. Você imagina a gente poder celebrar andando normalmente, mas você celebrar, ele colocava sempre uma luvinha, né, aqui na mão dele para não ver as chagas escorrendo, mas que a dor que ele mais sentia, porque foi um dos únicos que teve todas as chagas, inclusive essas chagas aqui do lado aberto de Jesus. E diz que quando ele celebrava, e a dor que ele mais sentia, especialmente na quinta-feira, coisa incrível, né? Essa nossa igreja para ter uma coisa como essa. A quinta-feira que para nós é a quinta eucarística, né? Especialmente na quinta-feira ele sentia como tivesse rasgando ele dentro dele aqui assim, a espada, né? Como se transpassasse o peito deles, que é uma dor insuportável. E ele pedia para Jesus tirar aquilo dele, mas como ele já sabia que não ia tirar mesmo, ele só pedia a ele misericórdia. Você já imaginou, meus filhos, nós tendo essas chagas? A gente sem chagas já murmura tanto, né? Já reclama tanto de tanto problema. A vida nossa é murmurar. Você imagina você com as chagas de Jesus, sangrando praticamente todo o tempo, os pés, né? Para ele ajoelhar era um custo, né? Porque diante do altar de Deus. Mas a beleza total que a gente tinha de São Padre Pio, porque as pessoas só têm devoção a ele, como alguém dizia na leitura que eu fazia hoje, um padre que acompanhou ele até o fim, por causa do sobrenatural, né? A gente gosta muito dessas coisas, a gente não se toca com o natural do dia a dia. A gente não encontra Deus, às vezes, numa missa tão simples, tão singela. A gente gosta de oba-oba, né? A gente gosta daquilo, vai trazer padre fulano não sei da onde, entope os ginásios, né? Vai trazer um pregador lá da China, aí entope aquele lugar de gente para ver o sobrenatural. E esse padre que acompanhou o Padre Pio, um amigo dele, dizia, muitos o procuraram por causa dessa sobrenaturalidade, né? Porque Padre Pio, ele tinha o dom da revelação, e Deus revelava para ele também até os pecados dos penitentes que não confessavam. Então, se você chegava para ele para confissão e escondia um pecado, ele falava, e esse? Não é? Esse dom revelatório. Tinha o dom da bilocação, estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele teve a graça de defender um homem num tribunal, mesmo estando aqui, lá na cidade dele, Deus o transportou para outro lugar, como Santo Antônio também tinha esse dom da bilocação. E tantos dons sobrenaturais que Deus concedeu a ele, mas isso encantava. Mas o que encantava a vida de Padre Pio era simplesmente a Eucaristia e a graça da confissão. Ele não tinha tempo para outra coisa. E mesmo sendo um italiano, que muitos diziam que ele era brutão, mas ele não era isso. É o jeito italiano de ser. O jeito italiano de ser, muito conversador, né? Mas que era um homem muito doce,
de uma doçura grande, porque não tinha jeito de ser outro, né? Se igualando ao próprio Jesus Cristo, até as suas chagas. O amor dele pela Eucaristia é o que eu quero pedir hoje para nós, já no penúltimo dia do nosso Seco de Jericó. A gente pediu tanto essa semana, e hoje a gente encerra assim, encerra no sentido dos temas, porque amanhã a gente já faz as voltas e encerra com uma missa mesmo solene, de louvor, de agradecimento pela graça de viver esta semana. E o tema que veio ao meu coração, apesar que ele não foi escolhido, não foi trabalhado durante esses dias, porque tem uma música própria, eu pensei que os músicos iriam se organizar, né? Quem vê o tema já lembraria de uma música que é canto de comunhão, a música antiga que é canto de comunhão, mas a gente vê que nem a liturgia está sendo, todo mundo pegado da misericórdia. Foi horrível, sinceramente, meu coração doeu, e na avaliação eu vou dizer isso. A liturgia mal organizada, a liturgia mal feita do Seco de Jericó, não tivemos aquele zelo, aquele carinho, aquele amor, não é? Deixamos de qualquer jeito. Sinceramente, meu coração dói de ver assim o tanto que a gente não ama Jesus. A gente não faz as coisas acontecer melhor, né? Tudo assim, do jeito que der, do jeito que der. E aí, então, nesse penúltimo dia, a gente tenta trabalhar esse tema, né? A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Esse é o tema que foi colocado como geral para esses dias a gente rezar, porque o desejo do coração do Padre era que esse tema ficasse permeando os nossos dias, pedindo a Deus a graça de sermos realmente comunidade de amor. E a Eucaristia é esse elo. E só somos igreja, a Eucaristia nos faz igreja. E só somos igreja de verdade por causa dela, por causa da Eucaristia. Sem a Eucaristia, nós nem somos igreja, porque é ela que nos congrega. É em torno dela que a gente se torna um. É em torno da Eucaristia que a gente se torna igreja, irmãos. É em torno da Eucaristia que a gente aprende a ser como Jesus, a amar como Jesus amou, a viver como Jesus viveu. Então ela é esse elo de união, esse elo que nos congrega. Você vê que o altar sempre está no centro. Toda vez que a gente celebra é o centro. Todos vocês voltam o seu olhar para o centro, mas não é o centro que é o Padre, o centro que é o altar, o centro que é o sacrário. E toda vez que você entra numa igreja, você procura, né? A primeira coisa que você procura é o Santíssimo. Pelo menos qualquer católico que se preza, a primeira coisa que ele busca é o Santíssimo, para poder ir lá, se ajoelhar e adorar. Então a Eucaristia nos atrai, a Eucaristia nos congrega, e ela nos faz viver em comunidade. Eu creio que se não fosse a Eucaristia, a nossa igreja não seria o que ela é. Nós sabemos que existem igrejas demais. E só existem igrejas demais porque elas não têm Eucaristia. São várias igrejas porque você é a igreja, não é? Você vê que a maioria se chama igreja, ou igreja. Eu não gosto desse negócio muito quando está entrando isso até na renovação. Não gosto desse trem. Vamos, igreja. Levanta, igreja. Esse trem é trem protestante. Não gosto desse negócio. Vamos cantar a igreja. Levanta a igreja. Não, cruz credo. Não é trem nosso, não. É trem protestantizado para lá, cada uma igreja. Se cada um for igreja, você não gostou do padre, entufou com o irmão, você sai, vai abrir a sua. Isso é que é o sentimento de ser de protestantismo. Eu não gostei de fulano, então eu sou igreja. Não é que também isso não é cristão. A gente também na igreja católica aprofunda isso, mas de outro jeito. Eu só sou igreja em comunidade. Eu só sou igreja em comunhão com o Papa, em comunhão com o bispo, em comunhão com o padre, porque eu sozinho não sou. Eu não sou. E a Eucaristia nos faz igreja, sim, comunidade. E ela é comunidade de amor, porque ela nos une no amor que é Jesus.
Não sei se vocês fazem isso na renovação aqui, já pedi isso 1000 vezes. Inclusive o canto que a gente canta amanhã, eu mudei. Porque o canto original é esse. Eu não sei se é porque eu incomodo, pode ser até que eu esteja errado. Mas quando a gente canta as voltas, não é? Quando a gente canta o canto das voltas, que vai derrubando as muralhas. Eu pedi, Jeguinho, desde o começo nós trocamos, né? Canta a igreja, não era assim? E ele, canta meu povo, sei lá, inventei meu povo, não sei o que eu cantava, inventei um trem. Canta meu povo, canta comunidade, sei lá, cantar qualquer coisa. Mesmo negócio de igreja. Porque ela é mal compreendida, ela é protestantizada. Esse dia, quando eu fui para Arraias afora, tinha um padre lá, parecendo pulando, e que esse trem, o próprio padre, bora igreja, levanta a igreja, canta a igreja. Esse trem não é muito nosso, não. Vocês tomam cuidado com esse trem. Igreja é um todo. Nós somos igreja católica como um todo, nós somos comunidade. Quando eu me sinto igreja demais, eu falo isso. Eu me torno igrejas, não me torno a igreja. Vocês já viram que a dificuldade nossa de ser igreja católica é essa? Ou você, como tem uns aí, que até hoje não voltou, entufou com não sei com o quê, e não volta a comungar, não volta para a igreja, não volta a ser isso ou ser aquilo que era na igreja, não volta. Isso é a pessoa que se sente, ela sozinha. Nós não sentimos sozinhos, nós sentimos comunidade. Se você não vem, o seu lugar nunca vai ser substituído. Você pode deixar de ser ministro, deixar de alguma coisa, mas o seu lugar nunca vai ser substituído. Porque na igreja nós somos comunidade. Essa visão comunitária de igreja, de irmãos, nós somos convocados pela Eucaristia. As outras igrejas não têm Eucaristia, por isso que elas são espalhadas. O marido tem uma igreja, a mulher abre outra, o filho abre outra, tudo é pastor. Porque eu sou igreja. Então, se eu sou igreja, onde eu for, eu sou igreja. E nós não. Onde você for católico, você vai encontrar essa mesma igreja, essa mesma estrutura. Acho tão lindo. Não sei se alguém aqui já foi lá, depois do mar afora, descambou lá para outro país, com uma língua esquisita. Não entendemos nada, mas compreendemos todo o mistério da missa. Você pode não entender que estava como tem esquisito lá. Com o nome do Pai, você sabe que é o nome do Pai. Você sabe que logo vai pedir perdão. Você sabe que se é domingo ou solenidade tem glória. E você vai acompanhando direitinho. Você não pode entender nadinha que o padre pregou. Mas você sabe que está pregando a palavra. Aí de repente você vai se preparando para o ofertório. E depois você sabe que vai comungar. É impressionante que onde você for, na China, no Japão, onde for, a igreja católica, essa comunidade de amor. Comunidade de irmãos. É impressionante como isso é diferente de ser igrejas. Então vamos entender isso, que a Eucaristia nos faz igreja. Ela nos faz a igreja católica, a igreja comunhão com o Senhor, a igreja que Jesus deixou sobre Pedro. É tão bonito isso, essa compreensão, ela é renunciadora. Ser católico é uma renúncia forte, porque ou eu sou, ou eu não sou. Porque ela é a mesma coisa, onde eu for, essa mesma estrutura. Não é? E quando eu me sinto igreja, eu tenho que me sentir comunidade, sentir como irmãos. Isso é lindo. Acho que a igreja que mais deveria se sentir assim somos nós, e nós temos dificuldade, às vezes, de nos compreender assim, irmãos, pelo mesmo batismo, pela mesma Eucaristia que eu recebo. Tudo é um, né? Nós trabalhamos isso na festa do Divino, na época de Suzane, né? As partes da igreja, a igreja una, aquelas partes da igreja. Foi tão lindo aquele tempo. 2 anos a gente trabalha na mesma coisa. Igreja una, santa, católica, apostólica, mas tudo um só. Um só, não somos separados. Se eu quero exercer a minha fé católica, eu vou exercer do mesmo jeito em qualquer canto que eu for. Então vamos pedir essa graça para nós, pela intercessão de São Padre Pio. Esse santo tão querido pela igreja, esse santo que tem muitos devotos dele. Eu sempre brigo com ele, que eu falo que eu sou tão
eu tão imperfeito, tão pecador, que Ele nunca me deu a graça que muitos têm, né? Os devotos de Padre Pio sentem sempre um perfume de rosas, né? Que Ele mostra, não é igual Santa Rita, diferente. Então, assim, que muitas vezes em oração profunda, eu sempre falo com Ele, que Ele nunca me deu essa graça. Acho que eu sou muito impuro, muito pecador. Eu fico brincando com Ele, que Ele nunca me deu esse privilégio, né? De saber, como muitos já tiveram essa graça. Ter esse cheiro de rosas quando ora, as suas orações, né? Tão lindas as suas orações, especialmente essa que ficou para sempre, né? Na voz de Celina Borges, né? Esta oração que ela se tornou canção. Que feliz daquele que pega esta oração e a reza diante do Santíssimo, né? Quando ele encarnou na vida dele aquele sentimento do discípulo de Emaús. Quando o discípulo de Emaús sente Jesus eucarístico, né? Que Jesus desaparece, só fica o pão, que é a Eucaristia. Por isso que ele desaparece, para ele permanecer no pão, permanecer no seu corpo e sangue para nós. Isso é uma revelação profunda eucarística. Então, quando o discípulo de Emaús fala, mas ao partir o pão ele some, né? Diz o texto de Lucas, ele some, ele desaparece, porque ele quis permanecer ali, corpo, sangue, alma e divindade para nós. E aí eles falam, antes de acontecer, Jesus quer passar, né? Quer ir embora e fala, fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina, fica conosco, não vai embora. E Jesus fica ali com eles, mas depois, quando parte o pão, quando revela o pão que vai ser a sua memória para sempre, né? Aí eles ficam ali só com o pão e Jesus desaparece. E Padre Pio, orando essa passagem, faz essa canção, essa oração tão bela que se tornou canção, inclusive quando foi gravada pela primeira vez, foi gravada por Padre Jonas, por Dom Alberto Taveira, né? Acho que tantos outros que colocaram a voz, primeiramente, é linda demais, não sei se vocês já ouviram assim, com a voz deles, e depois começa, né? Tanara, lara, lara, ara, lara, lara. Fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser para ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça
a tua voz. Fica, Senhor, sem ti eu ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Tu és minha luz, sem ti eu ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica conosco, Senhor. Sem ti eu ando nas trevas. Pela intercessão deste grande santo da igreja, São Padre Pio possa interceder por nós, para que amemos a Eucaristia, para que sejamos mais homens eucarísticos e eucaristizados, mulheres eucarísticas e eucaristizadas. Livra-nos do mal, Senhor, e todo aquele e aquela que esses dias passaram diante de Ti, Senhor, e vão passar ainda amanhã. Dai-nos a graça de Te amar cada dia mais, Senhor. Amar como o Padre Pio amou, a ponto de querer ser todo como o Senhor. Livra-nos de todos os ataques do mundo. Vai pedindo, meu filho, minha filha. Vai pedindo em oração. Vai pedindo por intercessão de Padre Pio a graça de amar Jesus. De amar Jesus. De amá-lo com toda a tua alma, com todo o teu ser, a ponto de se igualar com Ele, de ser um outro Cristo para esse mundo. Não precisa pedir as chagas, não é que nós vamos todos ser chagados, não damos conta nem das dores do dia a dia, nem da cruz pesada, Senhor. Vamos dar conta de chagas, não sei se temos santidade para isso. Não sei se temos santidade para isso, mas te pedimos. Fica conosco, Senhor. Fica comigo. E dai-nos a graça de Te amar mais que a nossa própria vida. Mais do que a nossa própria vida. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós.